Olá, bem-vindo ao nosso curso Coluna em Foco. Vai ser um curso que vamos bater um papo reto sobre coluna vertebral. Estou muito feliz porque você está aqui, porque esse é o conteúdo que eu mais gosto de entregar e que eu estudo há exatamente 21 anos da minha vida. Muito bem, sou fisioterapeuta e trabalho com coluna vertebral há exatamente 17 anos, que é o período que eu tenho de formado. Mas comecei a estudar coluna vertebral em 1999, há exatamente 21 anos. Fechado? Pois, por qual motivo que você começou a estudar coluna vertebral e por que você fala tanto de coluna vertebral? Qual a tua experiência em coluna vertebral? Deixa eu te falar. Coluna vertebral, na verdade, é praticamente a base de toda a sustentação do nosso corpo. Toda e qualquer lesão que você possa imaginar, lesão de ombro, lesão de quadril, lesão de joelho, lesão de tornozelo, lesão na pelve, quase que tudo vai estar conectado à coluna vertebral. Muito bem, meu primeiro estudo de coluna vertebral foi com hérnia de disco. Isso, exatamente. Em 1999, eu já apresentava trabalhos em congressos sobre hérnia de disco e resolvi nunca mais parar. E realmente nunca mais parei. Olha só, minha defesa de termo de curso de graduação foi sobre coluna vertebral, inclusive estudando RPG. Minha defesa de monografia de especialização, eu sou especialista em acupuntura, foi sobre acupuntura nas lombalgias. Meu mestrado foi todo em coluna vertebral, estudando dor de coluna e alterações posturais. Depois passei muitos anos da minha vida ministrando curso de Pilates e dentro do consultório, trabalhando com coluna vertebral. E nesse curso que você está entrando agora, que é Coluna Vertebral em Foco, aonde vamos bater um papo reto sobre coluna, eu quero te mostrar o quanto é encantadora essa área e o quanto a gente consegue se apaixonar e ajudar vidas, pessoas que chegam no consultório com dor de coluna, sem conseguir mexer, sem conseguir trabalhar, sem conseguir praticar um esporte. E a gente vai fazer essas videoaulas, que é um compromisso que eu tenho com você, de 18 encontros, para que você entenda um pouco mais o que é esse mundo de trabalho com coluna vertebral. Veja bem, são 18 aulas, são 18 encontros, sendo que 9 encontros é nesse formato de videoaula que você está recebendo, tá certo? E mais 9 aulas vão ser no formato de live, que a gente vai estar ao vivo, eu tirando suas dúvidas com perguntas e respostas. Talvez tenha muita gente que vai receber essa aula quando chegar na parte de online, ali ó, ao vivo, não vai entender muito bem o que está acontecendo, mas logo, logo essas pessoas também, eu tenho certeza que vão ver o conteúdo que estão perdendo, que é esse que eu vou entregar a vocês no nosso curso de Coluna em Foco. Fechado? Vamos estudar alterações posturais. As nossas primeiras aulas vão ser aulas de, principalmente, avaliação postural, que é o básico, quase que o básico para você entender como avaliar uma coluna. Vou mostrar a você como é que avalia a coluna, uma avaliação postural através de fotografia, através de baropodometria computadorizada. Olha que massa! Eu vou mostrar para vocês, eu vou abrir o software da baropodometria e vou mostrar para vocês como é que analisa uma postura, todos os detalhes, todas as dicas. Vamos ver, para finalizar essa semana que a gente está começando agora, vamos ver avaliação postural por termografia, enfim, tem muita coisa pela frente e eu tenho certeza absoluta que você vai acabar esse curso apaixonado por coluna vertebral, como eu também sou apaixonado. Fechado? Bom, a gente não vai destrinchar toda a parte anatômica, morfológica agora nesse curso, porque é um curso básico, é um curso totalmente online, gratuito, mas para que você se apaixone, em outro momento, em outra oportunidade, a gente fala de toda a anatomia, de toda músculo por músculo, coriz, inserção, ação, inervação, tudo sobre a coluna. Fechado? Mas hoje nós vamos começar falando sobre o que é postura e como avalia essa postura através de fotografia, beleza? Não esquece, tá?
vocês têm meu contato, vocês têm minhas redes sociais, vocês têm meu WhatsApp. Entre em contato comigo com qualquer dúvida que vocês tiverem, mas organiza tudo para a gente fazer ao vivo, online, em tempo real. A gente vai fazer as dúvidas, tá, desse curso que está começando a rolar agora. Fechado? Vamos aqui para os slides e vamos começar a entender o que é postura. Bora lá! Fica junto, fica comigo e vamos aqui para o conteúdo. Bom, primeiro vamos entender o que é postura e como devo avaliar a postura. Existem diversas formas diferentes da gente explicar para você o que é postura, tá? Essa explicação que eu vou dar para você agora são algumas nomenclaturas, aliás, são algumas definições que tem de postura e que tem muito a ver com a aula que a gente vai hoje, que é sobre avaliação postural, tá? Depois, em outro momento, na nossa segunda aula e na terceira aula, que a gente começar a falar sobre o que é baropodometria para avaliar postura e o que é termografia para avaliar postura, aí vocês vão entender que esses conceitos aí vão criar raízes e podem até que ser um pouquinho diferente do que a gente vai falar agora. Mas vamos ver aqui, ó, alguns conceitos que, inclusive, foram os conceitos que eu usei na minha defesa de mestrado e que está lá na minha dissertação. Bom, veja bem, existe o Kendall, você veja que a referência é de 1985, mas é uma referência, é um resumo tão clássico do que é postura que não tem o que a gente está inventando muito, tá? Olha só, ele diz que postura é composta de todas as posições, das posições de todas as articulações do corpo em um dado momento. E alinhamento postural estático é bem mais escrito em termos de posições das várias articulações e partes do corpo. Então, olha só, sempre que a gente vai falando de postura, a gente vai estar falando de posição e a gente vai estar fazendo a correlação sempre de um lado para o outro, do que está desalinhado, do que não está alinhado. Postura tem muito a ver com alinhamento, postura tem muito a ver com simetria. Mas existem dois tipos de simetria que a gente vai falar nesse curso. Uma é a simetria morfológica e outra é a simetria funcional. Que essa simetria funcional é onde vai estar a cereja do bolo, que vocês vão ver só nas outras videoaulas. Mas vamos para cá, uma outra definiçãozinha sobre postura. Diz que na postura padrão, a coluna encontra-se com as curvas normais, tá? Lembrando das curvas, professor Góes, mas coluna tem curva? Lógico que tem curva, tá? Quando a gente vê a coluna de frente, lembra que a coluna não pode ter curva, tá? Se você olhar uma coluna de frente, se ela tiver curva, aí o camarada tem o quê? Tem uma escoliose, fechado? Agora, quando a gente vê a coluna de lado, a coluna tem que ter duas cifoses e duas lordoses, que são as duas lordoses, uma cervical e outra lombar, e a cifose dorsal e a cifose sacral. Bom, aí a gente pode caminhar com esses conceitos que as cifoses são curvas primárias, lordoses são curvas secundárias que apareceram para proteger a coluna vertebral, que quanto mais curva a coluna tiver nesse plano sagital, mais resistência ela tem, porque a resistência tem um índice de Dallmann que você encontra lá no Capanje, que fala que a resistência de uma curva é igual, aliás, a resistência de uma coluna é igual ao número de curvas que ela tem ao quadrado somado mais 1, e aí são outros conceitos biomecânicos que nós não vamos nos estender agora nesse curso, tá? Mas veja bem, ele fala aqui, ó, que a coluna encontra-se com curvas normais. As curvas são normais, a cifose e as lordoses. Nem pode ser aumentado, nem pode ser diminuído, fechado? E os ossos dos membros inferiores em alinhamento ideal para sustentação de peso. Você vai ver que tudo que a gente vai estar falando agora tem um parâmetro e nós vamos parametrizar tudo, tá? Vai ser nessa aula que eu vou colocar parâmetro por parâmetro de cada articulação, de cada membro, de cada situação do corpo, tá? A pelve neutra conduz ao bom alinhamento do abdômen e do tronco. O tórax e a coluna superior devem estar em uma posição que forneça o funcionamento ideal para os órgãos respiratórios, ou seja, a cadeia respiratória, você vai ver também que a cadeia respiratória é uma das coisas que tem mais importante para a manutenção de uma boa postura.
A cabeça fica ereta em uma posição bem equilibrada que minimiza a sobrecarga da coluna cervical. Com esse texto, a gente resume praticamente quase tudo em relação ao que é uma boa postura. Fechado? Aí, veja bem, depois de tanto tempo de mestrado, eu peguei esses conceitos e resumi aqui onde você vai ver agora. Ó. Então, ó, a resposta mais clássica para uma boa postura, para uma postura correta, olha só o que foi que eu coloquei. Aqui foi como eu defini, tá? Lá no meu mestrado. Que a postura é a forma com que o corpo se apresenta diante dos planos anatômicos. Ou seja, a gente tem um plano frontal, a gente tem um plano sagital e a gente tem um plano transverso. E, olha só, coloquei em vermelho para ficar mais destacado. De maneira que haja um alinhamento harmônico. Mas alinhamento, se a gente está falando de alinhamento, a gente está falando de morfologia. Veja bem, lembra qual é o nome da nossa aula de hoje? Nós hoje estamos batendo um papo reto sobre a avaliação postural por fotografia. Então, todavia, contanto sobretudo, se estamos falando de papo reto sobre avaliação fotográfica, a gente tem que falar de alinhamento. E isso daqui casou perfeitamente com o que eu estava falando no meu mestrado, porque o meu mestrado foi avaliação postural, tá? E dor de coluna, e eu utilizei um software chamado SAPO, que é o software de avaliação postural, que a gente vai já tá vendo aqui esse software. Fechado? Então, ó, resumindo aqui, ó, postura é a forma com que o corpo se apresenta diante dos planos anatômicos, no plano frontal, no plano sagital e no plano transversal, de maneira que haja um alinhamento harmônico entre os segmentos do corpo. Isso aí era o que eu pensava, sabe quando? Isso era o que eu pensava em 2008, 2009, ou seja, praticamente 12 anos, né? A gente aqui se está fazendo esse curso em 2020, não é isso? E aí isso aqui era o que eu pensava, tá? Há praticamente 12 anos. Eu não vou revelar muito o que eu penso hoje nessa aula, porque o que eu penso hoje eu vou revelar só nas aulas que vão chegar para você. Fica atento, não perde. Mas, se a gente for pensar, tá, em alinhamento, se a gente for pensar na parte morfológica, a resposta clássica de postura é isso. E aqui existe uma forma de padronizar. Deixa eu mostrar como é que a galera aqui padroniza uma postura como uma postura correta. Eu vou passar muito rápido, porque daqui a um pedaço vocês vão ver que isso nem é tão interessante como a gente acha que é interessante. Deixa eu passar rapidinho aqui, ó. A cabeça tem que estar numa posição neutra, não inclinada nem para frente aqui, ó, nem para frente, tá? E nem para trás. A coluna cervical com a curvatura normal, ligeiramente convexa anteriormente, porque você sabe que uma lordose tem uma convexidade anterior. Aí aqui, ó, as escápulas e os ombros, né? Em bom alinhamento, achatadas ao encontro da parte superior das costas, ou seja, a escápula tem que estar colada ao gradil costal. Aí se você me acompanha, se você acompanha meus vídeos, você lembra que o que é que mantém a escápula colada no gradil costal? Lembra? É um músculozinho chamado de serrátil anterior. Fechado? Não esquece disso, tá? Bom, a coluna torácica, né? Curvatura normal, ligeiramente convexa posteriormente. Você vê que a coluna torácica, por ser uma lordose, aliás, uma cifose, tem uma convexidade posterior. E lá aqui na cervical, a convexidade anterior. São curvas diferentes, uma é para um lado, outra é para o outro. Lordose, convexidade anterior. Cifose, convexidade posterior. Beleza, vamos lá. Coluna lombar, curvatura normal. Ligeiramente convexa anteriormente. Aí você vai dizer, mas o que é uma curvatura normal, tá certo? Moçada, ó, cada curva dessa tem seus ângulos específicos. Se eu for agora destrinchar ângulo por ângulo, tá? A gente vai jogar essa aula aqui para 2, 3 horas. Então não é o objetivo. Isso a gente vai ver lá no curso avançado de coluna vertebral, que em outro momento eu falo para você como é que você entra nele, tá certo? Mas continuando, aí eu já joguei tudo aqui para a gente não ir muito lento e tal, e a gente caminhar mais para a avaliação fotográfica.
Ó, pelve neutra, espinhas antero-superiores no mesmo plano vertical, ou seja, tudo tem que estar alinhado. A articulação dos quadris na posição neutra, nem pode estar para frente, nem pode estar para trás, nem pode estar o quadril direito mais alto que o quadril esquerdo, nem o quadril esquerdo mais alto que o quadril direito. Os joelhos na posição neutra, ou seja, tudo é na posição neutra, né? O joelho nem pode estar para dentro, nem pode estar para fora, para dentro é genovaro, valgo, para fora é genovaro. O joelho nem pode estar na posição flexa, nem pode estar na situação recurvada. As articulações dos tornozelos têm que estar na posição neutra, nem pode estar na situação de pronação, nem de supinação. Ou seja, nem na situação de varo também, nem de valgo de tornozelo. Veja bem, isso que eu acabei de explicar para você, tá? É como tem que ser a padronização de uma postura correta, tá? Mas isso daqui só se aplica em avaliação postural por fotografia. Quando a gente chega lá na baropolometria, quando a gente chega lá na termografia, você vai ver o que é de fantástico de que a gente vai falar sobre avaliação postural. E muitas vezes você que está aí, ó, fisioterapeuta, não tem resultado com seus pacientes porque não avalia a coluna de forma correta. Beleza? Essa avaliação, esse entendimento é o que vai fazer uma grande diferença e um grande plus em relação ao teu atendimento, em relação ao teu tratamento, em relação à tua autoridade no teu consultório, com os teus resultados e na cidade que tu mora. Fechado? Não perde a atenção do que a gente vai estar falando, fica com a gente nessas 18 aulas, tanto nas aulas em videoaulas, como essa que você está assistindo agora, como também nas aulas no formato de live, e que essas aulas vamos falar exclusivamente sobre o que a gente está falando aqui no curso. Fechado? Bom, então vamos para frente. Essas fases da postura, você tem que compreender também, porque cada fase dessa, ó, a criança, o adolescente e o adulto, tá? Possuem fases diferentes. Aqui ainda tem um idoso, ó. Então, criança, adolescente, adulto, idoso, cada fase dessa tem um padrão diferente de postura, tem um padrão diferente de sobrecarga articular, tem uma questão biopsicossocial diferente, laboral, em que cada situação dessa, a postura, ela vem se comportar de forma diferente. Então, você não pode estar usando os mesmos parâmetros de avaliação para uma criança que você usa para um adulto, e que não pode também aplicar mesmos parâmetros de avaliação de um adulto em um adolescente. Por quê? Veja bem, olha só a seriedade disso aí. Como é que você mede o ângulo de escoliose? Você mede através do ângulo de Kolbe, tá? Em outro momento a gente vê como é que mede o ângulo de Kolbe. Se o adulto tiver um ângulo de Kolbe que está um pouquinho diferente, isso não te preocupa muito, tá? Mas se uma criança que está entrando na adolescência já tem uma importante alteração de ângulo de Kolbe, corre para cuidar do teu paciente, porque na adolescência, principalmente na idade do estirão, é a fase que a coluna cresce muito e que o osso não acompanha, aliás, e que o músculo não acompanha o crescimento ósseo, e por conta disso, você lembra o que é que acontece? A escoliose piora e o adolescente passa a entortar mais. Fechado? Cada fase tem suas preocupações, cada fase tem suas demandas, então a avaliação postural também pode variar em relação aos seus conceitos e suas necessidades de acordo com cada fase. Show? Beleza, vamos nessa. Então, gente, olha só, na avaliação clássica, tá? O que é que você tem que fazer? Você tem que fazer uma inspeção, você tem que fazer uma avaliação fotográfica, e essa avaliação fotográfica você precisa de um software para estar analisando, tá? Essa aula eu vou mostrar para vocês a opção de um software para você estar avaliando a postura do seu paciente, e vou mostrar também, se você não tem software, se você não tem nada para estar avaliando, como é que você faz para avaliar. Você também não vai ficar de mãos atadas e você não vai ficar sem atender seu paciente. Beleza? Bom, esse software aqui, o nome dele se chama Sapo, tá? Sapo não é o sapo primo da Gia, irmão da Rã,
tá? O SAPO significa Software de Avaliação Postural. Olha, se você não teve ainda a experiência de utilizar esse programa, e se você trabalha dentro do seu consultório com avaliação de postura, você não sabe o que está perdendo, tá? Esse foi o software que eu utilizei na defesa do meu mestrado, na construção da minha pesquisa de mestrado, tá? Lembro de que foi o mestrado? Foi sobre dor de coluna e avaliação postural. E aqui, olha só, esse software, ele foi validado através de uma tese de doutorado, tá? De uma senhora chamada Ferreira, tá? Então esse software ele foi validado, foi uma pesquisa de doutorado, foi muito legal, é muito bacana. E eu praticamente não vi nada que deixasse a desejar nesse software, só com uma coisa, ele não é muito prático de você trabalhar não, tá? Se você não tem costume de trabalhar com esse software, até você aprender, você tem um perreguezinho, mas depois que você aprende, fica tranquilo que vai no automático, tá? Relaxa que dá certo. Ele usa um protocolo através de uma série de marcações de pontos em uma fotografia, vou já mostrar para vocês como é. E esses pontos marcados geram um relatório onde são apresentados através de ângulos. Veja bem, vou mostrar para você aqui agora, tá? Antes de mostrar como coloca esses pontos, tá? Eu vou mostrar uns protocolozinhos que você tem que ter para você realizar esse exame. É um pouquinho chato, é legal, mas é um exame totalmente validado e é um exame que você pode estar utilizando para realizar a pesquisa. Tem uma sequência de coisas que você pode fazer. Olha só, primeira coisa, a fotografia, né? Então, tudo isso aqui é software para avaliar imagem, para avaliar foto. Ó, essa deve ser tirada de uma forma pré-definida e cada ponto deve ser rigorosamente colocado nos pontos de referência anatômica. Eu vou mostrar para vocês os protocolos, para você estar utilizando esse software, em relação a colocar os pontos. Claro que a gente não vai aqui explicar para você o software todo, vou só mostrar mais ou menos como é que funciona a marcação dos pontos. E você vai ter todo um protocolo de colocar esses pontos. Esses pontozinhos, quando você coloca, é muito importante que eles sejam colocados sempre pela mesma pessoa. Porque, veja bem, se você assim, no ombro direito vamos colocar acrômio, tá? Aí você vai colocar aqui no acrômio. Pode ser que eu, Góes, coloque a bolinha de isopor, as bolinhas de isopor no acrômio de uma forma, e o outro colega coloque de outra. Eu coloquei mais aqui na pontinha do ângulo, coloquei mais um pouquinho anterior, coloquei em cima, coloquei um pouquinho atrás. Mas, enfim, a diferença, tá? Na calibração do exame, na calibração de uma pesquisa, é importante que sempre sejam as mesmas pessoas que estão colocando esses pontinhos. Aqui, ó. Existe um protocolo do SAPO, você tem que usar sempre a mesma câmera, não pode ser, gente, eu fiz a foto do paciente do Francisco, eu fiz com essa câmera, com o Raimundo eu fiz com essa outra câmera. Tem que ser sempre a mesma câmera, porque a mesma câmera, a mesma lente, ela tem formas diferentes de gerar imagem, mesmo sendo uma imagem fotográfica, mas, por exemplo, a câmera do iPhone ela é diferente da câmera de um Samsung, que é diferente da câmera de um Motorola. Na época que eu fiz essa pesquisa, né, nem existia celular com câmeras como as câmeras dos celulares que a gente usa hoje, era câmera de máquina digital. E aí, cada máquina digital, gente, tinha uma calibração diferente, tinha uma forma diferente de você dar foco, tinha uma abertura de lente diferente. É importante, enfim, você quer diminuir os problemas, você tem que ter sempre a mesma câmera, tá? Tem que ser na mesma distância. Se eu fiz a foto desse paciente aqui com 1,5 metro de distância, em todos os outros pacientes eu tenho que fazer também com a mesma distância, tá? E aí como é que eu faço, professor? Você pega um tripézinho, coloca o telefone, coloca a câmera, coloca o que você for fazer a imagem em cima de um tripé e lá no chão você deixa as marcazinhas do tripé para você sempre deixar essa câmera para a mesma distância do paciente, e não só a distância, mas também a mesma altura. Olha só, eu não posso fazer a foto de um paciente com altura com a câmera posicionada a 1 metro, no outro paciente com a câmera posicionada a 2 metros. Não pode. Deixa ali na altura padrão. Professor, mas eu pego paciente que mede 1,20 m. Eu pego paciente que mede 1,90 m. Eu tenho paciente, por exemplo, eu mesmo fui lançar meu livro
meu Atlas Anatomia Clínica. Ó, se você ainda não tem um Atlas Anatomia Clínica, você está perdendo uma boa literatura, viu? Eu fui lançar meu Atlas Anatomia Clínica no congresso lá em Salvador, no Congresso Internacional de Fisioterapia, e caraca, lá tinha um jogador de basquete, o Sidão. Gente, eu fiz uma foto do lado do Sidão, o cara mede 2,17 m, muito grande. 2,17 m, 2,15 m, mais ou menos isso aí. Então, assim, a câmera, numa variação tão grande dessa, ela tem que mudar um pouco de altura, tá? Mas é importante que você mantenha protocolado, tá? Para o mesmo paciente. Se você fez a foto em um paciente, que esse paciente tem 1,60 m, quando você fizer a foto, você anota a altura que você colocou o teu tripé para que a foto seja feita sempre da mesma altura. Então, olha só, tem que usar o tripé, tem que usar um fio de prumo. Esse fio de prumo é aquele fiozinho que o pedreiro usa para colocar uma parede assim, para ver se a parede está desalinhada, tá? Para que você precisa do fio de prumo? Porque na hora que você for fazer as análises, é importante, você tem que calibrar o software. Você tem que calibrar a imagem. Aí você calibra a imagem com fio de prumo. Então tem uma cartolina preta com algumas marcações e você fixa pontos anatômicos no corpo do paciente, beleza? Olha só, aqui é mais ou menos o protocolo do sapo, tá? Então, na vista anterior, você pode colocar aqui, ó, 27 pontinhos. Cada localzinho desse aqui, ó, foi a colocação de uns pontinhos. E aí, quando você vai fazer análise, por exemplo, aqui você tem o ponto 5, tá certo? Que está no acrômio direito. Olha só, acrômio direito, você tem um ponto 5. Aí, o ponto 6 é no acrômio esquerdo. Quando você for fazer análise, ele vai te dizer quantos graus tem de assimetria do ombro direito para o ombro esquerdo, tá? E aí você vai ver, ó, se tem 1 grau de assimetria, se tem 2 graus de assimetria, se tem 3 graus de assimetria e por aí vai. Bom, isso aqui é o protocolo do sapo, tá certo? Todos os pontos estão aqui, mas existe um protocolo que foi o protocolo utilizado, que a maioria dos colegas utilizam, que já é esse protocolo aqui, tá? Aí tem o ponto 2, 3, 5, 6, tem aqui nas espinhas ilíaca canto superior, tem aqui no trocânter maior, tem no meio da patela, tem aqui, ó, esse pontozinho de 19, que é na linha articular do joelho, tem aqui, ó, no tendão patelar, tem na tuberosidade anterior da tíbia, tem aqui no maléolo lateral e no maléolo medial. Isso aqui são os pontos que você pode ter como padrão para fazer o exame do paciente, a não ser que você tenha uma outra curiosidade de alguma outra região do corpo aqui, ó, de cotovelo, que você quer ver, e que você não usa num programa padrão, num protocolo padrão. Pessoal, isso aqui é o protocolo em uma vista posterior, isso aqui é o protocolo em uma vista lateral direita, aqui você coloca, aqui você pode colocar aqui lateral esquerda. Olha só, você pode colocar pontinho em cima de cada processo espinhoso, tá? Com isso aí, ele vai te mostrar uma série de resultados. Aí você tem que ver a aplicabilidade, se para você tem sentido usar ou se para você não tem sentido usar. Mas veja só, professor, eu não quero trabalhar com sapo, o que que eu faço, tá? Eu não tenho esse software, eu não quero adquirir esse software, eu não achei esse software, eu achei difícil demais para trabalhar, não vou produzir ciência, o que que eu posso fazer, tá? Esse software, ele é gratuito. Bom, quando eu utilizei no meu mestrado, tá? Ele era gratuito. E eu acabei de baixar ele aqui para ministrar essa aula para vocês. Essas imagens que eu fiz aqui agora, eu tirei lá do software, tá? Você pode baixar de forma muito simples. Coloca aí na internet, sapo, avaliação postural, tá? Tem que colocar avaliação postural, porque se você não colocar, vão pensar que é RAM, que é GIA, que é um bocado de outras coisas. E aí você vai conseguir baixar esse software, tá? Mas, professor, eu não quero trabalhar com isso, eu achei muito difícil. Se tu achou difícil, minha dica é, caraca, ó, bota a bunda na cadeira e estuda para fazer, porque ele é massa. Mas se mesmo assim tu é preguiçoso e tu não quer fazer, você pode ter aqui, ó, uma avaliação, tá certo? Através de um cinetógrafo, tá? E no cinetógrafo você vai avaliar, ó, a posição da cabeça, o posicionamento dos ombros, o triângulo de Thales,
posicionamento da pelve, posicionamento do quadril, joelho, tornozelo, cifose dorsal, lordose lombar e os tipos de escoliose. E aqui está o cinetógrafo. É isso aqui que você facilmente acha para comprar em muitas lojas que vendem produto para fisioterapia, produto para equipamentos médicos hospitalar. Na internet você compra isso aqui de forma muito fácil, mas deixa eu te dizer uma coisa, não compra isso porque isso não presta, tá? Eu vou te dar uma dica agora, eu vou te mostrar uma coisa agora que é muito mais fácil do que esse cinetógrafo. Isso aí é um trambolho que você não vai conseguir fazer uma avaliação bacana no teu consultório. Para começar, olha só, quando o paciente fica na frente disso aqui, ó, ele já fica na frente de todas as linhas, tá? Góis, e o que é que eu faço? Como é que eu posso fazer para fazer uma avaliação postural e não comprar um cinetógrafo? Caraca, é muito fácil. Deixa eu te mostrar como é que é muito fácil. Olha só aqui isso aqui, ó. Olha só como isso daqui é fácil. Isso aqui nada mais é, tá, do que uma tabela, ok? E aqui eu joguei uma foto por trás. E aqui eu consigo ver a inclinação da cabeça, inclinação dos ombros, inclinação, rotação de ombro, triângulo de Thales, nivelamento da pelve, rotação de quadril, vejo se tem varismo, se tem valgismo, e eu avalio até o tornozelo. Porque olha só, aqui, gente, o que que acontece? Todas essas linhas, elas sempre estão retas, e você consegue jogar o paciente lá, a foto do paciente lá atrás da tabela, e aí, ó, você, com certeza absoluta, não vai ter dificuldade de fazer as análises. Não precisava nem de ter feito esses riscozinhos aqui que você está vendo aqui, ó. Esses riscozinhos aqui que você está vendo, nem precisava ter. Você sabe por quê? Porque você já está vendo, ó. Aqui você está vendo que esse ombro direito, ele está mais alto do que o ombro esquerdo. Não precisava eu estar fazendo aqui essa linha, tá? Dá para você perceber que esse quadril esquerdo, ele está mais alto do que esse quadril direito, aqui ó, de forma fantástica, através dessa linha aqui, ó. Fechado? Mas e como é que eu construo isso aqui? Gente, pelo amor de Deus, olha como é fácil. Eu vou até tirar aqui, ó. Vou voltar para a imagem anterior, tá? Isso aqui eu estou no PowerPoint. Eu vou tirar isso aqui e vou, pronto. E vou aqui, ó, inserir. Olha só como é fácil. Inserir uma tabela, ó. Inserir uma tabela, pronto, acabou, resolveu o problema. Olha só como é fácil de você resolver isso aqui, ó. Bem facinho. Pronto, acabou, resolvido o problema. Tá aí a tabela com linhas, tá? Olha só, e joga a foto do paciente aqui atrás, ó. Espera aí. Pronto, acabou, resolveu o problema. Então eu vim aqui, ó, inserir tabelas e você faz a coisa acontecer. Mas não fica perdendo tempo com o cinetógrafo, tá? Bom, na vista anterior a gente consegue ver, ó, o triângulo de Thales, tá? É esse espaçozinho aqui, ó, entre o braço e o tronco. Esse aqui é o triângulo de Thales, ok? Aqui você vê, ó, rotação de ombros. Como é que você consegue ver rotação de ombro? Olha só, esse paciente, ele teve uma rotação, não só de ombro, mas ele teve uma rotação aqui, ó, de todo o tronco para o lado direito. Como é que você percebe isso aqui, ó? Observa que essa mão, você está vendo ela aqui, essa aqui já está quase escondidinha, tá? Quando a gente chegar lá na vista lateral, você vai ver que é mais fácil de perceber isso daí, tá? Bom, na vista posterior, você praticamente vai confirmar o que você viu na vista anterior. E aqui você vai ver, ó, a inclinação da cabeça, se está para a lateral direita e lateral esquerda, você consegue ver a altura de ombros, você consegue ver a altura de quadril, você consegue ver triângulo de Thales, que é esse triângulozinho formado entre o braço aqui, ó, e o tronco. Aqui você consegue ver se o joelho está para dentro ou se o joelho está para fora, tá certo? Se é genovalgo ou se é genovaro, tá certo? Aqui, ó, não precisa, inclusive, que você faça esses riscos, porque a tabela já te mostra tudo. Olha aqui numa vista lateral. Lembra que eu falei para vocês que esse paciente estava rodado para a direita? Olha só. Aqui você está vendo a lateral esquerda dele. Aqui você está vendo a lateral direita. Nessa lateral direita aqui, ó, você viu que esse braço escondeu aqui a coluna dele.
e na lateral esquerda, o braço aqui, o membro superior, você consegue ver aqui a coluna dele. Aqui, ó, você viu a projeção anterior ou posterior da cabeça, cifose dorsal, lordose lombar, sustentação abdominal, se o joelho é flexo, se ele é dobradozinho ou se o joelho é recurvado, e você consegue ver também a inclinação do tronco. Fechado? Bom, isso aqui é a vista lateral e aqui a gente observa a cadeia posterior. Nessa cadeia posterior, você tem que olhar para duas coisas principalmente. Primeira delas, você tem que ver se a coluna está redondinha. Essa coluna ela tem que estar redondinha. Primeira delas. Segunda coisa que você tem que ver, ó, é se esse joelho aqui, ó, ele não está dobrado. Aí, se esse paciente, se ele não encosta a mão no chão, ou é porque ele tem um encurtamento dessa cadeia posterior aqui do membro inferior, ou porque ele tem uma restrição da coluna vertebral. É muito fácil de ver. Observa que nesse paciente, a coluna ela é bem redondinha, mas não tem outros pacientes que a coluna é chapada, ela não mexe, e aí vai te direcionar exatamente o que tu tem que fazer com esse teu paciente. Se a prioridade é fortalecer ou se a prioridade é alongar. Fechado? Mas tudo que você começa, você tem que terminar. Aí, ó, aqui eu só coloquei aqui uma sequência aqui das imagens para depois você fazer para o seu paciente, mas depois você tem que fazer uma segunda sessão de fósforo. E nessa segunda de fósforo tem que ser tudo padronizado. Viu qual era a altura que foi feita antes, a distância que estava antes do teu paciente, a mesma iluminação, a mesma câmera, e você tem que observar aqui os ganhos e as perdas e ter cuidado se for um adulto ou se for um adolescente, porque varia de forma bruscamente em relação às pioras, principalmente se for um adolescente e estiver na fase de crescimento. Fechado? Beleza, galera? Olha só, esse foi o nosso papo reto sobre avaliação postural por termografia. Você não tem nem ideia do que vai chegar nas próximas aulas, quando a gente for falar de baropodometria e quando a gente for falar de termografia. Ainda nem começou. O bonde está começando a sair agora, tá certo? Não esquece que todos os dias vamos nos encontrar, tá? Um dia sim e outro não, através de videoaulas, como você está vendo agora, e um dia sim e outro não, através de lives que a gente vai falar sobre o que a gente está conversando agora. Vai ser a tua oportunidade da gente tirar dúvida. Beleza? Tranquilo e calmo? É isso aí. Grande abraço. Obrigado por você estar aqui. E queria te parabenizar porque você está tirando um tempo do teu dia para aprender coluna vertebral, e eu te garanto e eu te prometo que foi uma das melhores escolhas que você fez para trabalhar com traumatortopedia, foi com fisioterapia traumatortopédica, foi com coluna vertebral. Fechado? Segunda, quarta e sexta, aulas por aqui. Terça, quinta e sábado, ao vivo. Até mais. Fui.